Inteligência artificial no ambiente de treinamento corporativo. Bem-vindo a mais uma das 50 dicas sobre desenho instrucional para você, designer instrucional, que tem interesse em desenvolver instruções e cursos cada vez mais qualificados. Bom, pessoal, inteligência artificial já não é mais novidade nas empresas. As empresas utilizam muito para dois quesitos básicos, que é a interpretação de dados e também a questão da comunicação com os clientes. Então, as empresas, elas utilizam-se muito dos artifícios da inteligência artificial hoje para trabalhar esses dois quesitos, interpretação dos dados e também a comunicação com os clientes. Para quem não sabe, inteligência artificial já existe no nosso dia a dia. Toda vez que a gente faz uma busca na internet, no Google, os algoritmos eles são reordenados através do IP da sua máquina para atender cada vez mais a sua busca, entender o seu comportamento de consumo, para que em próximas buscas tenha sempre lá disponível assuntos que são do seu interesse. Não é à toa que quando você busca por uma viagem, por exemplo, num próximo acesso vai aparecer sempre lá no cantinho aquele lugar que você já tinha pesquisado. Se você acha que isso é coincidência, não é. Isso é o uso da inteligência artificial. Voltando ao nosso treinamento sobre treinamento corporativo, como é que a inteligência artificial pode melhorar o treinamento nas empresas? Bom, primeira coisa, a inteligência artificial ajuda muito no quesito experiências mais individualizadas. A gente sabe que personalização no ensino hoje é uma tendência, a gente poder disponibilizar para o aluno assuntos, conteúdos e também materiais que são específicos para a necessidade dele e também promover um percurso onde ele possa escolher o seu próprio caminho de aprendizado. No caso da inteligência artificial, como é que ela disponibiliza essa experiência mais individualizada? Bom, o processo de treinamento à distância hoje nas empresas, treinamento, ele está cada vez mais automatizado. O uso da inteligência artificial ajuda em muito nesse quesito da personalização do ensino, mostrando para o aluno caminhos onde ele pode percorrer dentro daquele comportamento de consumo de conteúdo dele e também torna os programas cada vez mais adaptativos. Então, são dois quesitos importantíssimos que a inteligência artificial atende no recurso de experiências mais individualizadas, que é a personalização do processo didático do colaborador e também tornar o programa dele cada vez mais adaptativo. Bom, segunda questão é que a inteligência artificial ajuda muito em comentários recursivos, ou seja, todos os treinamentos possuem elementos digitais na empresa e eles requerem atualização constante. Numa instituição hoje de corporação, de empresa, uma atualização de conteúdo deve ocorrer entre 3 a 6 meses, ou seja, com o uso da inteligência artificial, esse tempo tende a diminuir cada vez mais. Ou seja, por conta da automatização do processo, a atualização ela torna-se mais frequente e mais automatizada, não requerendo do treinador ou da pessoa que desenvolve a instrução na empresa um tempo maior para desenvolvimento dos conteúdos. A máquina tende a fazer isso, existem softwares específicos para isso, inclusive. Se você, inclusive, está procurando um LMS, uma plataforma que vá atender a sua empresa, busque esse recurso, essa funcionalidade de automatização desses processos quando você for escolher um fornecedor. Voltando, outra questão bacana é sobre os relatórios mais detalhados da eficácia e do retorno do investimento que a empresa faz no uso da inteligência artificial. Ou seja, a inteligência artificial ela melhora muito e detalha mais os relatórios, tornando os retornos mais mensuráveis, inclusive saneando problemas de origem humana, trazendo ali maior automatização do processo. Então os relatórios eles tornam-se cada vez mais fidedignos, né? Impactando diretamente em cada funcionário da empresa, no seu engajamento, na forma como ele se motiva e também se esse funcionário ele realmente é um funcionário que causa impacto na empresa, né? Que causa retorno na empresa. Então o retorno do investimento ele vai ser muito mais
visível, muito mais claro para a empresa, quando a pessoa que está desenvolvendo treinamento ou é responsável pelo treinamento começa a verificar esses relatórios, né? Outro quesito bacana que a inteligência artificial ajuda em muito é a questão dos testes e questionários intuitivos, inteligentes. Ou seja, os programas de treinamento, no quesito avaliação e feedback, eles vão tornar-se cada vez mais automatizados também. Os testes, os questionários, eles conseguem trazer um maior feedback para o aluno, né? E também podem contribuir para a formação desse aluno, personalizando o seu processo. Através desses questionários, a máquina, ou seja, o sistema, ele vai entendendo quais são as reais dificuldades dos alunos e transformando isso em dados para passar para você tudo aquilo que está sendo mostrado ali nos relatórios. Então, esses testes, questionários são mais intuitivos e tornam o retorno da informação à empresa muito mais fidedigna. Tá? As interfaces também, elas tendem a se tornar mais inteligentes para os trabalhadores, né? Quando a gente desenvolve interfaces mais inteligentes, mais intuitivas, ela automaticamente contribui para a qualidade e o tempo que a pessoa fica na plataforma. Quando a plataforma ela não é muito intuitiva, o funcionário, o colaborador, ele perde muito tempo na plataforma. Então, é importante que esse uso da inteligência artificial torne o uso dessas interfaces cada vez mais intuitivas para o trabalhador. Ou seja, a gente já trabalha muito isso hoje com reconhecimento de voz, interfaces de fácil acesso, aperfeiçoamento recursivo, sistema autoconversível, onde o sistema mesmo vai entendendo o que o aluno está interagindo, como o tom de voz, e ali ele vai se retroalimentando, e ali para futuras respostas ele já tem um banco de dados bastante interessante. Ou seja, com esse banco de dados ele vai tornando a plataforma cada vez mais aperfeiçoada. Tá bom? Bom, quão perto desta realidade nós já estamos? Já é realidade em muitas empresas. Programas que se concentram nas aplicações de consumo, ou seja, entendem como o consumo é feito via internet, como foi o caso do Google que eu citei anteriormente, as empresas já buscam, principalmente na área de marketing, entender como é que o seu cliente funciona, como é que o cliente consome, quais são as suas reais necessidades, e aí tentando atender o cliente. A mesma forma no treinamento, entendendo o que é o que o colaborador precisa, quais são as reais dificuldades, e se realmente esse colaborador ele está engajado e ele é um funcionário que realmente vai trazer retorno para a sua empresa. Então, a inteligência artificial está aí para isso, para desenvolver melhorias, né? E também contribuir de forma muito satisfatória todo o quesito de treinamento, tanto em termos de desenvolvimento dos recursos, da aplicação do percurso didático, né? Como é que ele vai acompanhar esse aluno e atendê-lo em suas reais necessidades, e como isso vai se transformar em conhecimento para o seu funcionário e tornando ele mais engajado, motivado e também mais plausível para a empresa, né? Justifica-se ter esse funcionário na empresa, uma vez que esses relatórios trazem informações precisas. Então, fica aí as dicas sobre como a inteligência artificial está sendo trabalhada em ambientes de treinamento corporativo. Espero ter ajudado com essa dica. A gente vai conversando mais para frente. Até mais!